No dia seguinte à operação policial contra o Comando Vermelho, dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que apreendeu 118 armas. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. O diretor-geral diz que a Polícia Federal analisou os planos e avaliou que não poderia participar da operação. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. O Estado do Rio e o governo federal anunciam um escritório emergencial contra o crime organizado. Veja agora no Jornal Nacional. Não é uma questão mais de polícia, é uma questão de soberania nacional que deveria envolver, sim, o Lula, toda a sociedade brasileira, entender que o Rio de Janeiro não tem condição de enfrentar essa realidade. Eu não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Chuva de tiro, hein? Ao vivo, pau quebrando, filho. Aqui no tijolinho, ó. Carro abandonado, ó. Ó. Aí, ó. Rapaziada, fecharam o galeão, ninguém lá, atravessando o caminhão lá na frente. Agora, mano. Pergunta justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal? Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi? Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa e a gente não vai ficar chorando pelos cantos. A gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. E aí, cadê o blindado, mano? Cadê o blindado? Ai! Pega, menor! Pega, menor! Amassa! Nem chegou na padaria ainda. Meu mano Tom, faixa preta, relíquia, filhão. Porradeiro intenso, filhão. A cúpula do CV. 3 humanos. E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio
diretor-geral da Polícia Federal. Ministro, sim. Porque a Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participar. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca. É que essa PEC está no Congresso Nacional, aí de forma específica na Câmara, desde abril. Nós estamos em fim de outubro, quase em novembro. Pergunta que eu faço aqui aos deputados, e faço isso o tempo todo, porque a gente ouve aqui deputados de tudo que é lado, todo dia, toda semana. Isso não é urgente? Essa proposta do ministro Lewandowski, que a gente percebe uma centralização na União de competência legislativa, ou seja, política pública, Plano Nacional de Segurança Pública, ou seja, é muito perigoso a centralização das normas de competência por parte da União, porque é na ponta, no município, é nos estados onde a gente vê o problema do sistema penitenciário, etc. Ou seja, o ministro fala em integração, mas na verdade a realidade é outra. Quando a gente percebe uma portaria, a 830 de 2025, que ele, por exemplo, nas forças-tarefas para cooperar na solução dos crimes, ele proibiu, na prática, pela burocratização, a PRF, por exemplo, de colaborar nas forças-tarefas dos GAECos dos estados. E aqui ele fala em cooperação, mas na prática a gente não vê isso. Quando a gente sabe que a PRF, por exemplo, é a que mais combate tráfico de drogas nas fronteiras e agora está sendo meio que precisa autorização do diretor, etc., para poder participar da investigação de crimes, do crime organizado. Então, a gente percebe, infelizmente, uma contradição. O ministro falou aqui, por exemplo, do estado de coisas inconstitucional. Isso é uma teoria muito delicada e complexa que o STF começou a aplicar, que em vez de aplicar e interpretar a lei, o STF agora interpreta os fatos e dizem que estamos vivendo um estado de coisas contra a Constituição. Com base nisso, eles autorizaram, por exemplo, na pandemia, a proibição da entrada da polícia nas favelas, que perdura até hoje no Rio de Janeiro. E com base nessa teoria, o Lewandowski fala que a gente tem que autorizar o judiciário a fazer política pública, a legislar com base nessa teoria. Ele cita isso na fala dele, ou seja, a gente está passando para pessoas não eleitas todo o poder de controle da segurança pública da sociedade. Então são coisas muito delicadas, a gente tem que ouvir governadores, a gente tem que ver quem realmente exerce a defesa às polícias e não unificar tudo e deixar tudo à União, à sociedade civil, a conselhos para decidir sobre a segurança pública do país. Não é mesmo, Bilinski? Olha, o texto é muito preocupante. Ele não traz uma pequena alteração, não é pontual. Esse texto é grave. Esse texto altera as competências legislativas. Ele permite que a União fale sobre segurança pública como nunca falou, determine regras, crie modelos. Pessoal, a gente sabe que a segurança pública está jogada às traças no governo Lula. A gente está entrando no 3º ano de piora dos índices de segurança pública e a responsabilidade da União não está sendo cumprida. Não tem controle de fronteira, não tem investigação de organização criminosa transnacional. E agora a União quer aumentar o seu poder, quer aumentar a sua capacidade de regulamentar a segurança pública. Esse texto é extremamente perigoso. A PEC da segurança pública não é urgente? O deputado falou que estava até colhendo sugestões, acho que ele estava nos Estados Unidos, semana passada, quando ele nos deu entrevista, estava ali estudando o tema, mas eu volto a uma etapa anterior. Por que o Congresso não deu prioridade para isso? Estava às voltas debatendo PEC da blindagem, prerrogativa, anistia e isso aqui acontecendo. A gente perguntava sobre a comunicação presidencial, uma vez que o presidente está voltando da Malásia para chegar hoje à noite no Brasil, e eu confirmo aqui que ele está sem internet. Uma fonte do Palácio do Planalto me passa essa informação. Eles estão viajando no KC-30, não no Airbus A319. Enfileirados, cobertos por sacos de lixo e cobertores. Dezenas de corpos. Eu até pedi para embaçar essa imagem para não chocar você de casa. Tem muitas crianças assistindo a gente aqui agora. Os moradores das comunidades estão vendo tudo. De repente, tem um morador que começa a cortar com uma tesoura a roupa de uma das pessoas que morreu. Olha lá, a roupa desse que morreu é camuflada. Parece um uniforme de polícia. Você está vendo ali? Quando nós aproximamos a imagem, eu pedi para tirar aquele efeito. A imagem estava desfocada, ela ficou nítida, para você perceber que ele estava usando uma roupa camuflada. E ele morreu por conta disso.
2% das menções foram de apoio à operação. 32% criticaram a atuação da polícia. 6% demonstraram neutralidade e medo. A pesquisa também monitorou as principais narrativas utilizadas. Destaque para expressões como faxina histórica, heróis do BOPE e apenas 4 vítimas, os policiais, entre aqueles favoráveis à operação. Então a afirmação é categórica. Diante de um fato dessa magnitude, do ponto de vista, sobretudo humano também, é uma tragédia humana, não se pode negar. A maior parte da população quer ver isso. Sem dúvida, eu acho que é uma surpresa em relação à coleta dos dados. No momento que o governo Lula estava relativamente bem, tinha recuperado popularidade, não estou dizendo que esse caso vai ameaçar a popularidade conquistada, mas assim, acua, porque o discurso da direita para a segurança pública, ele tem muito mais aderência do que o discurso da esquerda, né? E tem exemplos no estado, né? A gente tratou aqui, São Paulo tem menos de 6 taxa de homicídio. O estado mais violento do Brasil é o Amapá, governado pela esquerda, PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. A Bahia do ministro da Casa É o segundo estado mais violento em número de homicídios, que é governado pelo PT. Essas são imagens que mostram um drone-bomba sendo lançado por criminosos contra policiais na mega operação de combate ao Comando Vermelho em 2 comunidades do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. Esse é o tamanho do desafio que enfrentamos. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo. Eu só queria entrar num ponto, policial, porque nós temos uma situação que chama bastante atenção. O governo diz que tem atuado para combater a violência no Rio de Janeiro. O que a gente tem é de números crescentes da violência. Aliás, o próprio depoimento agora do governador, ele demonstra e diz: o Rio de Janeiro está sozinho, é porque parece que chegou num limite que não dá mais para não atuar. Ele chamou essa ação de descumprimento de preceito fundamental, lá na DPF das favelas, como ficou conhecido, de medida maldita. Ou seja, qual é a situação real? Porque o governo vai dizer que está trabalhando em conjunto, enfim, o governador já denunciou que não recebeu ajuda alguma, estamos falando sobre esse assunto, mas qual é a situação real da violência no Rio de Janeiro? Porque, de longe, pelas informações que chegam a todos nós, fora do Rio de Janeiro, é que a situação é caótica na violência, e daí essa ação mais grave agora por parte, mais dura, por parte do governo do Estado. Há pouco eu escutei uma declaração, uma entrevista do ministro Lewandowski, que ele deu de tarde, né? E eu fiquei bem preocupado, porque Lewandowski foi ministro do STF, e ele realmente ele desconhece o artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 diz que segurança pública é responsabilidade de todos, claramente todos, né? Então são todos os entes federativos, municípios, estados e União. E o Lewandowski, ele claramente, na frente de jornalistas ali, certamente jornalistas despreparados, né, que não conhecem também a Constituição, o Lewandowski disse que é responsabilidade dos governadores, né? Então, assim, ele foi enfático em dizer isso, e lamento que ele pense assim, porque não é o que diz a Constituição Federal de 88. E realmente o Rio de Janeiro está enfrentando uma realidade muito diferente de uma realidade de banditismo. O que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, a definição clássica é conflito não armado internacional, né? Conflito não internacional armado. A gente chama de CANI, conflito armado não internacional. É um conflito de longa duração, com forças irregulares enfrentando o governo federal, o governo estadual, né? Com armamento pesado, um conflito de muita intensidade nos combates. Isso acontece normalmente na África, aconteceu na Síria, e está acontecendo no Rio de Janeiro. Então não é uma questão de banditismo mais, não é polícia contra ladrão. É forças irregulares com 1.200, 2.000 homens enfrentando a força estadual de segurança, a polícia militar. Então é evidente que não é uma questão mais de polícia, é uma questão de soberania nacional, que deveria envolver, sim, o Lula, o Lewandowski, toda a sociedade brasileira, entender que o Rio de Janeiro não tem condição de enfrentar essa realidade, e muito em breve, Ceará também não vai ter condição de enfrentar, porque o Comando Vermelho está lá, expulsando centenas de famílias das cidades da periferia, de Maranguape, mesmo de Fortaleza, uma questão que daqui a pouco Salvador também, a Bahia, não vai conseguir enfrentar. Então, essa questão do crime organizado, como se apresenta hoje no Brasil, ela não tem mais, não existe mais capacidade das forças estaduais enfrentarem sem apoio do governo federal, logicamente. Você quer complementar, Piotr? Capitão, só para ir ao ponto, o senhor chamou aí de conflito armado não internacional, a sigla seria CANI.
Isso se aproxima de uma guerra civil, porque eu tenho grupos organizados contra o Estado para dominar uma determinada região do município que deveria ser, do Estado que deveria ser pública, ou seja, sob tutela do Estado e não de um grupo organizado armado como são essas facções criminosas. Nós estamos falando de guerra civil? Antigamente nós usávamos o termo guerra civil, depois nós usamos guerra irregular, depois usamos conflitos assimétricos, né? Mas hoje a definição clássica é essa mesmo, conflito armado não internacional. Você tem longa duração, isso passa de 20 anos, você tem conflitos de média intensidade, são 100 bandidos armados com fuzis combatendo 200 policiais às vezes, né? Você tem domínio territorial, um local, um território estabelecido onde o governo não consegue mais entrar. Então você tem todas as características de um conflito armado não internacional. No entanto, a polícia trabalha com regras da polícia. A polícia não pode entrar em qualquer casa para realizar busca e apreensão, a polícia não pode realizar revista pessoal em qualquer pessoa. Então, toda a dificuldade de uma guerra e uma força policial enfrentando. Então, realmente, não temos mais legislação, não temos mais equipamento, não temos mais efetivo para enfrentar essa realidade de guerra, que é a realidade do Rio de Janeiro. Isso é uma posição que eu concordo plenamente com o governador Cláudio Castro. Sabe? Sem a ajuda do governo federal, a situação vai ficar cada vez pior. Mas a imagem que mais me chamou a atenção foi essa que vocês estão vendo aí agora. Os policiais orando em meio ao confronto. Eles fizeram uma pausa para orar, para clamar a Deus.